Olá, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com você em mais um programa Reflexões da Fé. Este programa é apresentado aqui diariamente, canal 38, de segunda a sexta-feira. Neste horário, sempre tem aqui um pastor, alguém, trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança ao seu coração. Nós queremos transmitir, através deste programa, paz em meio a tudo isso que está acontecendo, esperança em meio a toda esta questão que está acontecendo aí no nosso mundo. Nós queremos levar uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Você é nosso convidado. Todos os dias nós estamos aqui para transmitir algo de Deus para a sua vida. Quero transmitir um abraço do nosso pastor-presidente, pastor Daniel Salles Ascioli, e também nosso pastor vice-presidente, pastor Iluído Carlotto, a todos os nossos amigos e irmãos aqui da nossa linda Apucarana. Que Deus abençoe você, acompanhe a programação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o seu templo sede é na rua Clóvis da Fonseca, 433, próximo ali ao supermercado Moli Center. E nós temos a nossa programação, os cultos ainda sempre respeitando todas as normas, impostas pelo decreto, com distanciamento, álcool, máscara, mas você é nosso convidado para estar lá, para receber uma oração, receber da parte do Senhor algo para a sua vida. Você e a sua família serão muito abençoados, tenho certeza. Você é nosso convidado. Terças e domingos são as nossas reuniões e eu creio que Deus há de abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Marco Ascioli, sou pastor ali do Parque Bela Vista e eu quero também transmitir um grande abraço, um forte abraço a todos os moradores ali do Parque Bela Vista e os bairros adjacentes e também a todos os nossos irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Eu quero falar de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e eu quero que você, por gentileza, se você puder, pegue a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos meditar um pouquinho nela. Quero que você abra, por favor, em Gálatas, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja na Galácia, o nome dessa cidade é Galácia, e ele então escreve a estes irmãos, uma igreja que estava localizada lá, e ele dá algumas orientações, e ele fala da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus, e como nós somos em Cristo, no capítulo de número 4, que é o texto que nós vamos ler. Acompanhe, e olha só o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bem. Esse texto ele é muito interessante, é o momento em que o apóstolo Paulo fala àqueles irmãos acerca daqueles que se achegaram a Cristo, aceitaram o Evangelho, as boas novas proclamadas pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele diz que a partir deste momento nós nos tornamos filhos de Deus. Está aqui no texto. Ele diz que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E é interessante porque toda a questão que muitas vezes nós nunca vamos conseguir entender é o amor de Deus para com a humanidade. É o amor de Deus para com o homem. Como conseguir compreender? Como entender? É interessante essa questão do amor de Deus, porque se fôssemos hoje fazer uma análise, sobre o que é o amor, o que é o amor? O amor é um sentimento que há envolvimento. Porém, o amor é algo que nós nunca vamos conseguir entender, compreender e explicar. O amor ele é muito envolvente, abrangente, profundo. Como explicar o amor de um pai para com o filho? Você com certeza já acompanhou o nascimento de um dos seus filhos ou de alguém, e toda vez que você vai ver, a criança nasce, muitas vezes, como temos aquele costume de dizer, com aquela carinha de joelho, não é? Mas quando o pai e a mãe olham, qual é o sentimento envolvido? Talvez para aqueles que são de fora, dizem, não é tão bonitinho. Mas o pai e a mãe, quando olham, diz, é lindo, é perfeito.
E é isso que é amor, não dá para entender. Os de fora, aqueles que não sentem, aqueles que não estão envolvidos, nunca vão conseguir entender. Jamais vão conseguir compreender a profundidade, a profundeza do amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus, João capítulo de número 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É esse amor que Deus derrama sobre as nossas vidas, que Deus nos dá. E é isso que nós nunca vamos conseguir entender. E o interessante é que o amor de Deus não é apenas para alguns. Ele não é exclusividade de um grupo, de uma religião, de uma placa de igreja, porque alguém carrega uma Bíblia, ou porque alguém está num altar, num púlpito, ou porque alguém se diz mais religioso. Não, o amor de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que é para todos. Aí você pergunta assim, mas eu não consigo sentir este amor. Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus me ama ao ponto de expressar esse amor? Como? É muito simples. Basta você olhar para todas as coisas que existem, todas as coisas criadas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo, a partir do capítulo de número 1, quando Deus começou a criar e fazer as coisas, todas as coisas que Deus cria em 6 dias, todas elas, através da sua palavra. Quando Deus quis que o sol existisse, ele disse, haja luz, haja noite, haja lua, haja terra. E pela sua palavra as coisas foram criadas. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que a partir do momento da criação do homem, Deus não disse mais haja. Olha a particularidade de Deus na criação. Olha como o amor de Deus está envolvido. A partir daquele momento da criação, deste tempo da criação, Deus não disse mais haja, não disse mais a palavra haja, mas Ele mesmo desceu e formou o homem. Então nós vemos que Deus, o amor de Deus é tão envolvente que Ele desce à terra, forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E aí, a partir daquele momento, a Bíblia diz, a partir do versículo de número 26 de Gênesis 1, e se tornou alma vivente. Por quê? Porque é o amor de Deus. Então, peraí, todas as vezes que você olhar para as coisas que existem, para tudo que existe, você vai dizer, foi Deus quem criou, pela sua palavra. Mas quando você olhar para você, quando você olhar no espelho, o próprio Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é amor. Pelo fato de você hoje, apenas hoje, acordar, levantar pela manhã e ter a oportunidade de mais um dia respirar. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, não é? Mas Deus preservou você. Deus te deu mais um dia de vida. Deus te deu uma oportunidade. Isso é amor. Você tem a possibilidade, talvez alguns não, né? Talvez alguns perderam o seu emprego, estão desempregados, estão aí procurando, mas você que está indo trabalhar, Deus te deu o seu trabalho, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu uma família, e isso é o amor de Deus. E tem muito mais envolvido, porque esse é um amor que nós podemos ver. Esse é um amor que nós podemos sentir, mas existe um amor que está na Bíblia Sagrada, que fala sobre o verdadeiro sentido do amor de Deus, que muitas vezes, que eu e você não podemos ver, nós não acompanhamos, mas a Bíblia fala que Deus, em Filipenses capítulo de número 2, a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, disse que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Versículo de número 5, tornando-se, se formando em forma de homem, se humilhando. Ou seja, o Deus deixou o seu trono de glória, seu trono de poder. Isso é amor. Ele deixou o trono, ele não quis o trono, mas preferiu uma cruz. O nosso Jesus, ele deixou o seu trono para ir para a cruz. Por que Jesus fez isso? Por amor. Agora você pergunta, mas por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? Não há como explicar o amor de Deus. Se nós não conseguimos explicar o amor de uma mãe, que mesmo sabendo que o seu filho pegou caminhos tortuosos, caminhos difíceis, né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns presídios, fazer trabalhos nos presídios, e de quase todas elas, eu via mães ali na porta daquele presídio dizendo, meu filho está aqui, eu não vou desistir dele. Muitas vezes esses filhos praticaram coisas ilícitas, coisas que não condizem com uma sociedade, que não poderiam ter feito.
infringiram leis, estavam lá reclusos. Mas a mãe estava ali dizendo, ele pode ter cometido um erro, ele pode ter feito algo, mas é o meu filho, eu amo o meu filho. E é isso que nós nunca vamos conseguir entender. Talvez eu, quando eu olhava, eu dizia, mas ele é um bandido, ele é isso, ele é aquilo outro, talvez até fazia um pré-julgamento, mas a mãe, o amor que estava envolvido, eu nunca vou conseguir entender. E é isso que eu quero deixar para você. É isso que eu quero expressar para você nessa oportunidade, neste momento, que o amor de Deus, ele te alcança nesta oportunidade. Nós estamos chegando ao fim de tarde, né? E quem sabe nesse final de dia, ou durante este dia, o seu dia não foi legal, foi ruim, teve notícias tristes, mas não esqueça que o amor de Deus está sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos ser atraídos para este amor. E é isso que eu quero dizer para você. Ser atraídos, por quê? Porque o texto que nós lemos aqui de Gálatas, capítulo número 4, você vai ver que no final do texto, você vê a expressão dizendo que os erros dos antepassados, né, fizeram com que eles não entrassem no repouso, não entrassem no descanso. Por quê? Deus fez menção do tempo que o seu povo, né, saiu do Egito, estava peregrinando no deserto, indo para a Jerusalém, indo para Israel, não é? Uma terra que Deus daria a eles, uma terra prometida, terra que manava leite e mel. E eles vão para o deserto, mas no deserto eles não acreditaram no amor de Deus, não acreditaram na sua palavra, eles foram incrédulos. E aí então a Bíblia diz que Deus reprovou a atitude daquele povo no meio do deserto e diz, vocês não vão entrar no meu descanso. Então deixa eu dizer algo para você, o amor de Deus, ele tem descanso para a sua alma, ele tem descanso para a sua vida. O amor de Deus é tão grande, tão abrangente, tão profundo, que é capaz de gerar em você um sentimento de paz como você nunca conseguiu sentir. Por isso, que você possa, nessa oportunidade, neste momento, entender que o amor de Deus, ele alcança a sua vida. E olha só que interessante. O apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas que nós somos herdeiros. Todo filho tem direito à herança. Todo filho tem direito à herdade, a herdar do pai. Como filho, nós temos direitos, privilégios e deveres. Todo filho tem direitos, privilégios e deveres. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo diz que nós podemos desfrutar da herança. Agora, que herança é essa? Herdeiros do quê? Cristo, ele conquistou na cruz do Calvário a oportunidade e a possibilidade, isso é amor, a possibilidade da salvação, da redenção. João capítulo de número 14, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar buscar vocês. Isso é o amor de Deus, esse é o amor de Deus expresso no Filho, né? E é por isso que você pode acreditar nesse amor. Portanto, você que está aí me assistindo, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Sinta o amor de Deus atraindo você, atraindo para um momento para que você possa descansar, entrar no descanso. As lutas vão continuar, as dificuldades vão vir, mas eu descanso no Senhor, porque Ele me ama e eu tenho certeza que Ele vai fazer eu passar por todas estas coisas, vencendo todas elas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe tudo quanto você tem e até o próximo programa Reflexões da Fé. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina,
Jesus reina e vivo está, e vivo está. Sua vez pra ficar bonito. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está. Ele vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono Ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Acusado foi, mas hoje é amado por mim. Alguém crê nisso? Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Ele foi machucado